Olá, seja muito bem-vindo ao novo quadro TaoriCast, aqui no nosso canal do YouTube da Fitofórmula. E nós estaremos trazendo diversos convidados e de diversos assuntos diferentes para abordar aqui com vocês e tirar todas as suas dúvidas e trazer muitas curiosidades e novidades. Hoje nós estaremos aqui no nosso primeiro programa com o Leandro Ferreira. Que vamos abordar o assunto Tráfego pago. Tráfego pago, a sensação do momento que vai fazer a sua empresa decolar ou dar início a um start de um novo momento na sua área profissional. E hoje nós vamos tirar diversas dúvidas e vamos trazer aí uma ponte que vai trazer mais proximidade dessa informação, desse conceito, para que você e todas as pessoas que você conheçam possam começar a caminhar dentro do tráfego pago e que isso seja uma ferramenta extremamente importante no seu dia a dia. E hoje eu quero fazer um oferecimento, claro, da Fitofórmula, fórmulas chinesas naturais, que vão tratar sobre diversos tipos de patologias e vão tratar aí as suas dificuldades do seu dia a dia. Segue aqui a gente para mais informações, que a gente vai trazer diversos conteúdos, inclusive falando sobre esse assunto. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro quadro e se apresente aqui para todos saberem quem é você, o que você faz e como é que você pode ajudar as pessoas, que depois a gente vai trabalhar cada vez mais ali, entendendo mais profundamente como o tráfego pago pode nos ajudar. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa. Como eu posso ajudar as pessoas através do tráfego pago? É bem simples, né? O tráfego pago é aumentar a visibilidade da sua empresa. Quanto mais visto você é, mais lembrado você é, automaticamente mais as pessoas compram de você. Então, resumindo de forma bem simples e básica, com o tráfego pago você aumenta a sua visibilidade, automaticamente mais pessoas compram de você. E aí eu fiz aqui algumas perguntas para a inteligência artificial, até mesmo para trazer algumas dúvidas gerais de uma pesquisa para a gente entender quais são as principais dúvidas do nosso público e como é que a gente pode ajudar. Olha, tem uma pergunta que eu sempre vejo muito real e às vezes a gente faz esse tipo de pergunta, quanto de investimento que a gente precisa ter inicialmente para falar assim, olha, eu estou pronto para fazer tráfego pago. Quanto que é esse valor? Porque isso acaba se tornando um tabu. Eu preciso de muito dinheiro para fazer investimento em tráfego pago? Qualquer tipo de valor é o suficiente? Quanto que é que eu posso começar a investir? Então, traz aí tirar esse tabu para a gente entender mais quando é que eu estou pronto para fazer esse tipo de investimento. Bom, tudo depende, né, do tamanho da empresa, do tamanho do faturamento dela, para ela começar a investir. Mas falando do gerenciador, você consegue anunciar com $1 por dia. Lógico, de repente não seja suficiente para conseguir os resultados que você almeja. Porém, dependendo do serviço ou do produto, você consegue resultados sim com $1. Em média de R$5, 5 e pouquinho. A gente fala R$6, né, para ficar mais redondo, tá? Então, depende muito do que você vai vender. Vou dar um exemplo aí da área da beleza. Você com R$10, uma campanha de alcance, que é uma panfletagem digital, nós conseguimos alcançar em média aí de 5.000 a 10.000 pessoas, tá? Isso por dia, com esse valor. Então, quanto mais pessoas eu quero atingir, mais eu invisto, tá? O ideal é começar a investir. Por mais que seja pouco, invista, mas o valor mínimo que na ferramenta aceita é $1 por dia. Dá em torno de uns R$5 por Isso dia, aí. mais ou menos. E é por dia, né? A gente tem que calcular isso por dia. Entendo. Então, qualquer pessoa hoje que tem essa condição de R$5 por dia é extremamente acessível, tá, gente? É um processo de investimento. Eu vou colocando lá e aos pouquinhos a gente vai aumentando, vai trazendo um resultado e você vai... É igual uma bolsa de valores, né? Cada dia eu aplico ali um pouquinho do que a gente tem e nós vamos evoluindo ali dentro do trabalho. E me diz uma coisa, como é que eu vou saber se um anúncio está dando certo ou não? Quais são o diagnóstico, os sintomas para dizer, olha, esse anúncio está virando, esse anúncio não está virando? Tudo depende, tem as métricas do Facebook, então tem várias métricas e a gente observa elas para entender onde está o gargalo. Então, faço uma campanha para mensagem no WhatsApp. Se tem uma campanha no WhatsApp funcionando com bastante mensagem, a gente acredita que está dando certo. Tá? Acredito não, tenho certeza que está dando certo. Então a gente pergunta da conversão.
Um exemplo, eu levei 10 pessoas para o seu WhatsApp, de repente converteu 5, é uma campanha boa. Tá? Então, tudo depende da métrica principal. Se é uma campanha de alcance, então eu vou ver o quanto eu estou gastando para alcançar cada 1.000 pessoas. O custo por 1.000 cliques, né? Por 1.000 pessoas que visualizaram essa publicação. Ou para mensagem no WhatsApp, quantas pessoas que entraram em contato pelo WhatsApp. Tudo depende da métrica principal. E quantos criativos... Primeiro, vamos esclarecer o que são criativos, né? Esclarece para nós, o que são criativos? Bom, o criativo é o que vai aparecer para a pessoa comprar de você. Tá? Você vai divulgar seu serviço, a sua empresa, ou até um reconhecimento de marca, um branding, né? Através do criativo. O criativo é o que vai comunicar com a pessoa. Tem a parte do criativo e tem a parte do texto. E quais são os tipos de criativos que a gente tem? É no Instagram, né? Instagram, Facebook, Google, tá? Criativo, tem o criativo estático e o criativo em vídeo. Que são os Reels da vida. Os Reels, até os Stories a gente consegue turbinar ele, né, dependendo da estratégia que a gente vai utilizar, mas existe aquela questão do tipo de público, né? As pessoas visuais, as auditivas e as sinestésicas. Então, com o criativo estático, você não consegue atingir o auditivo e o sinestésico. Mas o visual, sim. Então, o vídeo é muito bom, porque você consegue atingir todos os públicos, tá? Mas cada um funciona para um tipo de estratégia. Vou dar um exemplo. Para uma biomédica, ela quer falar sobre o Botox, uma pessoa que ela não sabe o que é o Botox, que ela acha que dói, ela não sabe os resultados que ela vai ter, é melhor comunicar isso por uma imagem estática ou por um vídeo dela falando sobre o problema e como funciona, né? Então, o vídeo ele tende a performar melhor. Então, o interessante é que a gente faça diversos tipos de criativos para que a gente possa atingir diversos tipos de público. E quantos criativos é o ideal assim, para falar assim, olha, vamos começar a fazer uma campanha. Eu tenho um orçamento aqui, vamos criar um cenário. Eu tenho um bom orçamento, vamos dizer que eu tenho R$1.000 por mês para gastar. Tá? Vamos dar um valor alto até aí. Sim. Temos R$1.000 aí para gastar para a gente poder começar no tráfego pago. E aí eu quero fazer esses criativos. Aí quantos criativos eu vou indicar ali para aquele cliente que ele tem que fazer para a gente começar a dizer que a gente vai fazer um teste para dizer se dá certo, se não dá certo. Quantos criativos você indicaria ali para o seu cliente? Bom, a gente pode fazer um teste de criativos, né? Eu sempre começo ali com 5 criativos para cada tipo de campanha. Comunicando a mesma mensagem, com diferentes cores, formatos, para entender o que o público vai aceitar mais. Então eu começo com 5 criativos, a gente faz um teste, a gente valida esse criativo para ver o que de fato tem um resultado melhor. Quando eu vejo um criativo vencedor, eu separo ele e jogo toda a verba de 5 criativos, 5 campanhas, para esse criativo que venceu. Se tiver mais que um, a gente desativa os que não foram tão bons assim e joga o orçamento para esses dois e aí a gente vai ver qual vai ser melhor. Então, quer dizer que a internet é um laboratório de ratinhos de teste. Quanto mais teste a gente fizer, mais probabilidade de a gente acertar. É uma estatística isso? Exatamente. É um teste, né? Porque tudo depende do que você vende, do serviço ou produto, da sua região, se é para homem, se é para mulher, depende da idade também. Então, com cada pessoa a gente comunica de uma forma diferente. Se é um público mais velho, eu preciso me comunicar mais, de repente, no Facebook. Um público mais jovem, Instagram. Um público com poder aquisitivo um pouco maior, Instagram. Então, tudo depende do que você vende. Então, a gente faz esse teste e, de acordo com o teste, a gente consegue validar esse público e esse criativo também. Então, eu gosto de dizer que as redes sociais nos deram uma grande oportunidade da gente errar sem tanto ter prejuízo. Que você pode sair publicando, e aí quando a gente vê que aquilo que deu certo, vamos analisar por que deu certo e tentar replicar exatamente aquilo que a gente fez por algum motivo que dá certo. E o tráfego pago, ele acaba dando as possibilidades de a gente escalar isso, né? Então, eu queria que você trouxesse aqui um pouquinho, trazer clareza para as pessoas sobre o que é, de fato, o processo de escala, quando que uma empresa está pronta para começar a aplicar esse processo, quanto que o tráfego pago consegue tá ajudando nesse processo, trazer ali essa clareza exatamente por causa da segmentação. Então, fala aqui um pouquinho mais sobre esse processo e como é que funciona. Tá, vou explicar um pouquinho uma cliente que é da área da beleza.
Vai ficar mais fácil para o público feminino entender o funcionamento, né? Uma cliente que ela investe em média de R$ 120 por dia, R$ 100, depende da estratégia que é utilizada. E ela vende botox, micropigmentação, preenchimento labial. Ela é uma biomédica que faz essa parte de injetáveis. Nós começamos uma campanha nova com ela, tá? E ela teve um investimento aí médio em 3 semanas de R$ 1.000, R$ 1.200. Tá? Com esse investimento, ela vendeu mais de 10 mil em serviços. Lógico, tem vários clientes que chegam até ali que de repente não compram naquele momento, porque não é o momento atual dela de comprar. Mas daqui a 1 mês, 2 meses, né, a gente não sabe, ela pode comprar. Tem outros processos que a gente faz para trazer esse cliente novamente. Tá? Então funciona assim, hoje para uma empresa que tenha condições de investir, hoje com a Apex Digital, né, um cliente ideal, eu costumo falar que ele fatura em média de 15 mil para cima, para pagar a equipe e pagar também o gerenciador. Quando a pessoa ela tem um faturamento menor que isso, eu dou outros direcionamentos. Tem a consultoria, tem a nossa consultoria gravada também, tá? Que vai ensinar a pessoa a chegar nos 15 mil de faturamento para depois contratar a Apex Digital. Tá? Então a pessoa ela precisa ter uma verba para quê? Para aumentar o faturamento dela já nos 3 primeiros meses. Então uma média que a gente faz assim, pelos clientes que passam pela Apex em 3 meses, aumentar o faturamento em 30%. Olha só que interessante. Então, para você poder já dizer assim, ó, eu estou pronto para escalar meu trabalho, pelo menos ter ali um faturamento de 30% e ter ali o operacional bem resolvido para que não haja... Porque, olha, gente, vou te falar, quando começa, ó, tsunami de pessoas chegando. E se você não tiver um mínimo de preparo ali, principalmente na questão do atendimento, de como você vai estar recepcionando essas pessoas, em vez de trazer solução, a gente acaba trazendo problema. Então, por quê? Porque funciona bastante mesmo. Eu sou uma prova viva de que tráfego pago funciona. E é uma questão de teste. Vamos lá. Vamos fazer uma pergunta bem clássica aqui. Qual que é a grande diferença entre tráfego pago e o tráfego orgânico? Bom, antes de explicar o que é tráfego pago, eu sempre falo que é a parte orgânica, porque eu não gosto de vender algo que as pessoas não tenham consciência. Então eu explico bem o que é a parte orgânica e o que é o tráfego pago. Só que eu não sou o tipo de gestor que fala que o tráfego pago é melhor que o orgânico. Eu falo que os dois andam juntos de mãos dadas. Quando você faz um tráfego pago, uma parte orgânica bem feita, o resultado é muito melhor. Então, o que é o tráfego orgânico? O orgânico é o que você posta no Instagram, é o que você posta no TikTok, no Facebook, ou no Google Meu Negócio. É aquilo que você não paga, depende da sua força para ir lá postar e ter ali uma frequência de postagem para comunicar com o seu público que te segue. Qual é a parte ruim da parte orgânica? É que a entrega é muito baixa. No máximo aí de 15% a 20% de quem te segue vai visualizar essa informação. Até um exemplo bem básico faz uma postagem nos stories e vê quantas pessoas visualizam sua postagem. Não chega a 10%. Então a parte orgânica te limita a quantidade de pessoas. Só que fora isso tem marido, tem amigos, tem família, tem gente de outra cidade, outro estado que te segue, que visualizou e não vai comprar de você, quando você tem um serviço local. Tá? Já a parte paga não. Nós escolhemos o público ideal. Nós vamos pagar para a ferramenta, para o Facebook gerenciar isso. Lógico, a gente faz toda a estratégia, mas a gente alcança um público com a idade correta, com o sexo que a gente quer, que chegue a informação, na região também e com interesse em compra nesse serviço ou nesse produto. Então, quando você paga a ferramenta para aparecer, você não fica limitado aos seus seguidores. Você alcança um público que pode, de fato, comprar de você. E que mais tarde também pode... Que mais tarde não, que com certeza irá se tornar seu seguidor, né? Então, você vai estar ganhando ali em diversos níveis de escala, tanto o público que vai ver seu serviço, quanto novas pessoas chegando no seu Instagram, novas pessoas se interessando, aumentando o nível de consciência da galera. E, claro, né, tendo a possibilidade de aumentar teus ganhos ali nas suas vendas. Quando é que eu devo fazer o tráfego pago e quando é que eu devo fazer o tráfego orgânico? Eu devo fazer os dois juntos? Bom, sempre inicia pelo orgânico. Tem que ter algo pelo menos organizado ali. Porque não adianta eu começar a trazer gente nova para o topo do funil, né, com uma parte orgânica desorganizada. Que adianta eu trazer gente para o meu Instagram se chega lá a pessoa não entende do que se trata ou o que eu vendo. Tá? Então, é importante sim ter essa parte orgânica organizada para depois fazer o tráfego pago. Tá? O tráfego pago eu consigo trazer vendas, eu consigo levar pessoas para o seu WhatsApp, mas a efetividade cai um pouco.
Porque pela parte orgânica, talvez pela mensagem ela não compre, mas ela entrou no seu Instagram, ela gostou e ela vai comprar um outro serviço ou um outro produto. Tá? Então, eu indico sempre os dois. Né? Comece a organizar um pouquinho a parte orgânica para começar a fazer o tráfego pago. E o que você diria, o que é organizar? Tem um design, tem uma identidade visual, criação de conteúdo? Conta pra gente o que seria organizar o orgânico. Bom, organizar é você tem um tipo certo de conteúdo para postar. Né? Você não pode postar só venda, venda, venda. As pessoas vão fugir do seu Instagram. Né? Hoje eu tenho uma equipe que cuida da minha parte orgânica. Eu conheço. Tu conhece bem, é uma equipe excelente, tá? Rocket, oferecimento Rocket ali, cria design, tira foto, cria vídeo, edita. Inclusive, é um oferecimento dela aqui, senão a gente nem estaria fazendo isso. Continua. Exatamente. Então, eu tenho uma equipe que cuida disso para mim, tá? Então, tem a parte que gera conexão, que gera autoridade, que gera prova social. Então, existe vários tipos de conteúdo para converter o seu lead, tá? Porque o Instagram é uma rede para entretenimento, não é uma rede de vendas. Nós que chegamos lá e vamos vender para o pessoal. Dominamos tudo sempre. Exatamente. Então, existe um tipo de conteúdo correto, lógico. O feed, ele te organiza com um tipo certo de conteúdo e os stories vende. Então, é bem importante, extremamente importante os stories estar movimentado. Uma biografia bem organizada, com um link para o WhatsApp, com os destaques bem organizados do que você faz. Porque quando a pessoa bater o olho no seu Instagram, vai falar, pô, o Leandro vende tráfego pago e ele é especialista na área da beleza. É um exemplo bem básico do nosso Instagram, que a equipe organizou aí da maneira assertiva. Então, só para trazer mais clareza ainda, então é importante que você defina com quem você quer conversar, que tipo de assunto você quer abordar e crie ali uma rotina diária, semanal, que você vá trazer essa abordagem para o seu cliente, para os seus futuros clientes, para que eles, inclusive, se acostumem com você. Porque venda é uma questão de costume. Quanto mais você esteja acostumado e confiante naquela pessoa, mais você vai ficar propício a querer comprar dela. Então, é importante que a gente tenha toda essa estrutura, você comece a desenvolver. Não é difícil, é uma questão mesmo de construção de hábito, depois você vai profissionalizando conforme você vai tendo resultado e vai criando ali a expansão. Sim, e assim, essa questão que você comentou agora em relação a comunicar com o público certo, né? Quanto mais você nicha o que você faz, mais resultado você tem. Por quê? Um exemplo que eu dou bem básico, né? Quando você tem um filho e ele, um exemplo bem básico, né? E ele machuca a mão esquerda. Aí você tem um médico clínico geral e você tem um médico especialista na mão esquerda. Você vai procurar quem? Quem é especialista, tá? Então, quando você começa a nichar, quando você começa a comunicar com o público-alvo, com conteúdo, né, de nível 3 e 4, que comunica especificamente aquele problema, é muito mais fácil converter. E me diz uma coisa, quais são os tipos de tráfego pago que existe? A gente pode categorizar? Assim, olha, existe um tráfego para trazer pessoas, um tráfego para vender, um tráfego só para curtida. Como é que funciona? Existem esses? A gente consegue categorizar os tipos de tráfego pago? Sim, existe, tem 7 objetivos, né? Mas os principais são tráfego para o site, tem de vendas, que leva para o site também, tem o de engajamento, que leva para o WhatsApp, o Direct, para o Messenger, ou para visualização de vídeo, ou para alcance. Tem o objetivo de reconhecimento, que é alcance e reconhecimento de marca. Então, depende do que o cliente quer. Vou dar um exemplo dessa minha cliente biomédica, eu uso muito essa cliente, porque ela tem uma verba bacana disponível para isso, né? Mas ela tem 6 campanhas ativas. Uma para venda de Botox, uma para micropigmentação, uma para preenchimento, uma para ganho de seguidores na região dela, que possa comprar dela, uma para quebra de objeções, falando o que é o Botox, o que é o preenchimento, para fazer com que as pessoas saibam o que é e que sintam vontade, desejo de fazer aquilo. Tá? Então, quando você tem verba para isso, você consegue trazer pessoas por várias vias. Né? Então, a ideia não é só vender, 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 mas quebrar uma objeção, gerar um desejo nas pessoas. Então, tem vários objetivos justamente para você montar uma estratégia em cima. É diferente do turbinar. Turbinar a publicação, ele é muito bom, tá, gente? Eu não sou o tipo de gestor que fala, turbinar não funciona. Ele funciona, ele é um tira-gosto. Né? Ele mostra como funciona o tráfego pago. Hoje nós utilizamos o turbinar a publicação para ganho de seguidores. Então, hoje não existe melhor maneira de ganho de seguidores que turbinar a publicação. Mesmo com o gerenciador, a gente usa
para isso, né? Para receber mais visitas, lógico. Quebra de tabu aqui, hein? Quebra de tabu, mas existe o conteúdo adequado. Então não é qualquer conteúdo que eu vou turbinar que a pessoa vai chegar e vai me seguir. A pessoa precisa olhar aquele criativo e falar, mas por que eu vou seguir o Leandro? Por que eu vou seguir a Apex? Sabe? Ela precisa se comunicar, falar, pô, gerou conhecimento, gerou alguma coisa na minha vida, então a pessoa vai lá e te segue. Agregou, né? Agregou na vida dela. Agregou na vida dela, fez alguma diferença. E o que você diria assim, olha, que é imprescindível hoje para as empresas ou o microempreendedor que está começando ali seu próprio negócio na região, você olha, isso é imprescindível. Você precisa fazer isso. Você quer ser encontrado no Google, se você quer que as pessoas saibam o que você faz, quais seriam assim, por exemplo, olha, isso você precisa fazer, isso você precisa fazer, que é imprescindível para dar o primeiro start? Bom, primeiramente, ter um Instagram, né? Tem muitos empresários, empreendedores que não têm Instagram, monte um Instagram, tá? Parte orgânica mesmo, organiza aquilo. Primeira publicação, resolve também um pouquinho ali no começo, ajuda, mas o Google Meu Negócio também é extremamente importante, né? O Google Meu Negócio, a pessoa ela busca algo, quando ela pesquisa lá no Google Maps, né? Quem não sabe o que é Google Meu Negócio é o Google Maps. Ela pesquisa um exemplo básico, pizzaria próximo, ou salão de beleza próximo da minha casa. O Google já oferta essa palavra, né? Você escreve pizzaria, já aparece aí próximo. Ele aparece lá embaixo, né? Até 300 metros, sim, até não sei o quê. Ele já te oferta essa informação, né? Ele já te sugere, inclusive, para você pensar dessa maneira. Exatamente. E vou dar um exemplo da nossa região. Uma cidade turística, final do ano principalmente, as pessoas não conhecem, né? Onde que elas vão te procurar? No Google Maps. No Google. Então ela vai jogar lá, padaria próximo, pizzaria. E quando você está bem colocado, bem posicionado no Google, você consegue um resultado melhor. Isso é uma parte orgânica, uma parte que você não paga. É extremamente intuitivo. Você chega lá, entra no Google, digita Google Meu Negócio, você clica no link, é intuitivo. E você faz o cadastro. Você coloca as fotos, responde as avaliações. A Apex também oferta esse serviço, mas é intuitivo, tá? A gente faz porque realmente demanda um pouquinho de tempo. Mas é extremamente importante. É um trabalho, né? É um trabalho. E tem que ser constante, você tem que sempre estar atualizando. O que você indica para as pessoas? É algo que você faz uma vez, esquece lá e tá tudo certo? É bom ter uma frequência, entrar todos os dias, sempre estar vendo? Como é que funciona essa parte do que a pessoa precisa fazer diariamente ali em relação ao Google Meu Negócio? Bom, 90% dos empresários, eles colocam a foto lá, as informações e esquecem o Google Meu Negócio, tá? Mas não é o ideal. O ideal é tratar o Google Meu Negócio como se fosse um Instagram. Quando você para de postar no Instagram, o seu engajamento cai. Então, quando você para de postar no Google Meu Negócio, o Google para de mostrar isso como algo relevante para as pessoas. Então, você precisa semanalmente, não precisa ser todos os dias, mas semanalmente você postar algo, postar uma foto nova, responder as avaliações, conseguir novas avaliações. Quanto mais relevante for isso para o Google, mais ele joga para a parte de cima, mais as pessoas te encontram. Tá? Então, tem que ter frequência sim. E vou te dizer, a inteligência artificial, ela busca no Google. Ela faz pesquisa hoje na internet. E ela pesquisa no Google. Então, a maioria das pessoas não digo, mas hoje existe uma parcela de pessoas, como eu, que parei de usar o Google e só uso inteligência artificial, porque ela faz o meu serviço de pesquisar no Google. Então, eu peço para ela pesquisar na internet. Então, ela vai pesquisar o quê? As coisas que estão mais relevantes, o que tem mais acesso, o que está mais atualizado, as últimas publicações. Então, hoje, a importância de você estar sempre se atualizando no digital não é só para você estar no Google, mas para você também estar na inteligência artificial. Olha só para que nível que a gente foi. Exatamente. Eu dou um exemplo sempre, porque as pessoas não entendem como funciona a inteligência artificial. Né? Vou dar um exemplo. Você tem uma frequência bem básico fora do Facebook, mas eu tenho a frequência de vir aqui no Espaço Taori todo sábado às 10 horas da manhã. Se eu abrir o Uber e colocar 10 horas da manhã no sábado, ele vai me sugerir Espaço Taori. Ele sabe o que a gente faz. Sabe? Tá? Tem outra questão que é a questão da foto. Uma vez, deu um erro na minha internet, a foto não carregou. Era uma foto minha, da minha esposa e do meu filho. E apareceu aquela foto quebrada, né? E lá apareceu uma frase escrita assim. Uma foto de 3 pessoas, 2 do sexo masculino, um bebê, e uma mulher com cabelo meio loiro. Como que
Eu não digitei isso. Então ele viu que era uma foto quebrada, não carregou, mas a própria inteligência mostrou que era aquela foto, sem visualizar a foto. É uma doideira. Estamos caminhando para um mundo diferenciado. Talvez daqui a 10 anos não tenhamos mais escolas, faculdades. Não sei o que será, hein? Não sei o que será, mas imagino o que pode ser. E acredito muito que quanto mais a gente precisa se digitalizar. Eu até converso aqui com a minha equipe, dizer que assim, o que a gente faz hoje é o processo de digitalização do offline para o online da agência de marketing. Então, a gente pega a pessoa e faz todo um processo de transformação para que ela fique preparada e sinta ali aquele processo de digitalização, porque é uma digitalização mental, comportamental, a maneira de como a gente tem que se comportar aqui, a maneira que a gente tem que falar, as palavras que a gente tem que utilizar, a maneira de como a gente tem que esclarecer as dúvidas, né, para quem está assistindo a gente. Inclusive, o intuito de fazer esse programa aqui do Tauricast é com essa ideia, e já vamos fazer um oferecimento da Fitofórmula, com fórmulas chinesas naturais que podem te ajudar no dia a dia e, inclusive, tratando diversos tipos de patologia. Procure um prescritor no Guia da MTC, que também até tem canal aqui, mas procure lá no Instagram ou no site guiadamtc.com.br. Você vai encontrar ou uma empresa que revende os nossos produtos ou um prescritor que está pronto para te atender, para resolver todos os seus problemas de saúde. E vamos continuar aqui mais um pouquinho falando sobre a transformação que o tráfego pago fez na sua vida. Agora vamos trazer um pouquinho aqui para o pessoal ali, para entender mais. Isso é uma nova profissão, a gente já entendeu. Temos várias referências dentro do marketing digital aí, que o tráfego pago não é só uma ferramenta para alavancar as empresas, alavancar o nosso trabalho, mas também virou uma profissão, também é uma opção para quem quer trabalhar. Então traga aí a sua influência, a sua referência de como que o tráfego pago realmente mudou sua vida e o que você indicaria para alguém que queira começar agora a trabalhar dentro do tráfego pago. Bom, o tráfego pago é extremamente importante na minha vida porque eu era um cara que gostava do CLT. Eu gostava de ser registrado, de chegar no final do mês, meu salário está lá na conta, com os benefícios. Só que foi passando o tempo, né, veio o nascimento do meu filho, veio a pandemia, que o digital estourou. Eu já estudava digital ali naquele momento, mas estava caminhando e pensava em uma nova fonte de renda ali extra, né? E eu percebi que hoje eu não preciso de uma faculdade para ser bem sucedido. Dá um exemplo, um gestor de tráfego iniciante aí, ele ganha um salário de um médico. Um clínico geral. Isso aí é tabu, hein, gente? É tabu. Então a minha mãe, ela sempre se questionou bastante, né? Eu tranquei uma faculdade de fisioterapia, eu jogava futebol profissionalmente, viajei, tranquei. Faltava 1 ano e meio para me formar e nunca me formei. E sempre foi a decepção da vida da minha mãe, mas eu falava, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero sair da faculdade, ficar 4 anos na faculdade, para sair para ganhar pouco mais que um salário mínimo. Tá? Hoje, 1 ou 2 clientes já é o salário de um fisioterapeuta. Isso é lógico. Verdade. Iniciante, né? Não vou falar um cara que tem um negócio dele próprio, ou um estúdio dele. Porque aí ele já não é fisioterapeuta, ele já é empresário. Exatamente. Temos que sempre visualizar isso. Quando a gente parte do momento em que a gente larga, vamos dizer assim, acopla, né? Acopla, além da nossa profissão, outras habilidades, e empreender é uma habilidade, a gente não é mais só fisioterapeuta. A gente não é só mais farmacêutico. A gente é essa formação, só que com muito mais outras soft skills que a gente precisa aí para o desenvolvimento. Então, um fisioterapeuta que vai trabalhar no hospital, que vai trabalhar numa clínica como empregado, com certeza ele vai, um tráfego pago, né? Vai... Sim, com certeza. Com o tráfego pago, aumenta as possibilidades. Tá? Então, quando eu decidi, preciso largar o CLT, eu fiquei 8 anos numa empresa, funcionário bom, não faltava. Só que eu falei, se eu posso dedicar essa energia à minha empresa, por que eu estou enriquecendo os outros? Entendeu? E aí, assim, sou grato a essa empresa, mas aí você se vê 8 anos parada no tempo, seu filho nascendo, as suas contas, a estabilidade te mantém estável. Só que se alguém ficar doente ou alguma coisa quebrar, vira uma bola de neve. Você não consegue acompanhar. Estabilidade não existe. Vai, Flávio Augusto, por favor. Exatamente. Eu tinha esse pensamento que existia,
mas foi através de uma live do Wendel Carvalho, ele falou sobre sair da manada. Porque a sociedade nos impõe que, para ser bem-sucedido, você precisa ser estável, você precisa estar num emprego fixo, concursado. Só que isso, a sociedade mostra para a gente que é isso, mas isso não é uma verdade absoluta. Quando você sai da manada, onde está o povão indo ali, você começa, opa, existe um outro caminho, existe uma solução. E eu comecei a trabalhar isso, eu falei, eu posso mais, né? E eu comecei a estudar, e eu vi que trabalhar sozinho, eu consigo faturar bem. Só que quando eu decidi montar uma equipe, é por conta da escala. O digital, ele proporciona isso. Que emprego hoje que teria possibilidade de ganhar milhões no ano? Não tem, não. Se você não empreender hoje no Brasil, você não vai ter essas condições. Hoje o teto salarial do país, ele gira em torno aí de, com os descontos, 25 mil, 30 mil. No máximo, e uma baita empresa, né? Não, teto salarial do país, sabe? Concurso público ali, enfim, é esse valor. Hoje com o digital, qualquer pessoa, desculpa, mas que tenha a 5ª série, que saiba mexer no computador e saiba se comunicar um pouquinho, ela faz isso com o digital. Eu não diria 5ª série, não. Mas vamos evoluir. Mas uma 8ª série. Uma 8ª série, com certeza. É porque, assim, quando a gente fala assim, a 5ª série, eu gosto de tomar cuidado um pouquinho disso, porque a pessoa ela precisa passar por alguns processos de evolução. O digital, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o digital. É importante a gente ter clareza nisso, tá? E quando você vai para o digital, às vezes a gente acaba vendendo uma ideia de que é fácil. Não, ele não é fácil. Porém, ele é acessível. Exatamente. Então, você precisa, sim, estar disposto a estudar. Você tem que estar disposto a evoluir. Você tem que estar disposto a pagar um preço, porque paga um preço muito alto. Diferente, que eu traria assim, diferente da perspectiva de há 20 anos atrás, de quando nós só tínhamos um caminho, que era a faculdade. Exatamente. Há 20 anos atrás, nós só tínhamos esse caminho. Ou você ia fazer uma faculdade, ou você não era ninguém. O sinônimo de sucesso era o estudo. Era esse tipo de estudo, tá? Tem que deixar bem claro. Esse tipo de estudo, que só tinha isso. Ou você... Inclusive, as pessoas se preparavam a vida inteira para entrar nas melhores faculdades do país. E existia uma grande disputa, um grande movimento. A gente fazia FUVEST, a gente fazia Unicamp. Eu sou dessa época, que começava no 2º ano de colegial já primeiro ano de colegial a gente começava já a fazer essas provas, já se preparava para isso. Sim. Hoje já não é mais esse sinônimo, mas a gente não pode, eu gosto de não ser irresponsável ao ponto de falar que não precisa estudar. Sim. Muito pelo contrário. Quando eu falo essa questão do estudo, né, lógico, você continua estudando muito, estudando o triplo do que eu estudava antes, né? Porque quando eu decidi escolher esse caminho, eu comecei a estudar como eu não estudava antes. Só que o que eu quis dizer foi essa questão de hoje, não estou falando para não estudar, mas está um pouco defasado o nosso ensino. Tá, muito, demais. O que ensina lá não te prepara para ter uma profissão boa. Não, imagina. Sabe? Os professores já falam sobre isso. Eles falam que, o ensino hoje não é o suficiente, é muito básico, é muito, siga isso. 80% do que eu aprendi na escola eu não uso hoje. Não usa. A gente não usa mesmo, então tá defasado. Foi mais nessa comparação, tá? Mas estudem, gente. Estudem. É importante estudar, viu? Aliás, é muito importante estudar diversos assuntos como marketing. Vou dizer assim, sou farmacêutica, mas o marketing foi uma virada de chave em todos os processos. Tanto da gente aprender a se comunicar melhor, entender o comportamento das pessoas, entender que tipo de mensagem a gente quer passar, como é que a gente deve conversar com o próximo, seja uma reunião, seja numa negociação, seja no Instagram oferecendo alguma coisa. Então vão estudar, hoje é o que mais tem no YouTube, né? São esses tipos de assuntos, e o tráfego pago também, né? Tem vários conteúdos gratuitos por aí. Sim. Inclusive no nosso Instagram, leandro.apex, tem bastante conteúdo lá para quem deseja começar a entender como funciona, e existem outros caminhos também, tá? Para quem quer iniciar nessa profissão, pode entrar em contato pelo link do Instagram. Nós ofertamos uma consultoria para ensinar a pessoa do zero ao anunciativo. Temos o curso gravado também, que é bem importante, para quem tem um orçamento um pouco menor, para poder iniciar e entender um pouco mais como funciona, tá? Então, não precisa de um investimento muito alto para iniciar.
precisa de muita força de vontade, muito trabalho, tá? Porque Estudo. e estudo. O digital, ele não é fácil. Ele não é fácil. Mas as possibilidades que o digital te proporciona são imensas. Mas ele é acessível. É acessível. Essa que é a grande sacada. O digital não é fácil. Como nada na vida é fácil. Sim. Vai empreender para você ver se é fácil. Vai estudar uma faculdade de medicina para ver se é fácil. Vai estudar engenharia para ver se é fácil. Nada é fácil. Tudo é difícil. Mas é mais acessível. Para você entrar numa faculdade, além do investimento que você tem que ter, o seu preparo que você tem que ter, você vai ficar 4 anos, 5 anos se dedicando ali para só depois começar a atuar, para começar a ver, inclusive, o retorno desse investimento. Então, assim, o digital não. 3 meses, galera. 3 meses de estudo já é o suficiente para você começar, né? Eu costumo dizer que no digital, um mês ele equivale a 1 ano de uma outra profissão. Então, o digital ele é muito acelerado. Muito rápido. Então, quando você estuda 1 mês, é como se você tivesse há 1 ano fazendo aquilo. Tá? Então, não é uma maneira de dizer, é isso. É muito acelerado. Hoje, o que funciona hoje, talvez amanhã não seja o melhor. Com certeza. Então, muito dinâmico, né? Exato, é muito dinâmico. Então, estudo digital. Eu comecei a estudar o digital, com 1 mês já tinha meu primeiro cliente. É isso. Né? Porque, como você falou, a faculdade. Você se dedica lá 4, 5 anos, pagando, não está recebendo nada, para depois começar a concorrer a alguma vaga. Correr atrás de alguma vaga. Com o digital, não. Você não concorre com ninguém, a água é limpa. Tem muito mercado para muita gente. É algo novo. Tem muita empresa aí que precisa do tráfego pago. Tá? Então, quando você entra nele, eu não vejo um outro gestor como concorrente meu. Eu vejo ele como um colega de trabalho. Eu troco muita informação com gestores. O que mais tem vai ser cliente, gente. Porque, olha, o grande número de microempreendedores, até pessoas que trabalham em casa, o que não vai faltar é cliente, né? Exatamente. Acho que passa, se eu não me engano, 22 milhões de microempresas no Brasil. Olha isso, não tem gestor de tráfego. Não dá conta. Para isso. E vou te dizer, a hora que eu já ouvi algumas referências do mercado conversando sobre esse negócio do tráfego pago, a profissão também vai evoluir. Sim. Em relação a isso. Porque hoje você pode ter pessoas se formando num operacional, mas até que você entre num analista, um estratégico, a pessoa que vai organizar ali o desenvolvimento de equipe, vai formar cada vez mais ali em questão de aprimoramento do que precisa do tráfego. E hoje você não tem no mercado tantas pessoas assim, tá crescendo, mas ainda falta gente. Falta muito profissional. Vou dar um exemplo hoje na Apex Digital. Hoje nós trabalhamos com o sistema de squad, não é só um gestor para cada conta. Eu tenho 4 pessoas para cada conta. Então, cada um tem uma função dentro da empresa. Não tenho só gestores de tráfego. Eu tenho o sucesso do cliente, eu tenho a pessoa que cuida do site, tenho a pessoa que cuida do Instagram, tenho social media, tenho tudo. Né? Então, tu precisa ter toda uma equipe para poder atender esse cliente. Então, não é só um profissional, só o gestor de tráfego. O digital ele é muito amplo, lógico. O tráfego pago, que é o que eu faço, hoje eu considero como uma das coisas mais importantes. Mas as outras coisas também têm que estar presente, porque senão não vai funcionar. Tá? Então, hoje falta muito profissional. Falta, né? É um mercado que está em completa expansão, né? E se você tivesse assim, agora, vamos para finalizar a nossa conversa aqui maravilhosa para os nossos colegas, vamos fazer um oferecimento novamente, a Fitofórmula, fórmulas naturais, milenares, com ervas milenares, você só encontra na Fitofórmula e tem tratamento para vários tipos de patologia. Se você tem uma dor de cabeça, uma cólica menstrual, problemas urinários, problemas pulmonares ou qualquer outra coisa que você precise cuidar, procure um prescritor de fórmulas chinesas e cuide da sua saúde. Não deixe para amanhã aquilo que você tenha que fazer hoje. E essa saúde é primordial, porque senão você não terá saúde para fazer tráfego pago, muito menos no digital. Conta para eles, assim, se você tivesse que dar um conselho, uma dica para quem está em casa, tanto para o público que é o empresário, que precisa do tráfego pago, e para aquele público que está procurando um caminho a seguir na vida e que o tráfego pago pode ser uma opção. Bom, o conselho que eu dou para eles é o seguinte: se você tem dúvida do que é o tráfego pago, pergunte, pesquise, vá atrás.
porque de fato isso pode mudar o jogo da sua empresa. Então, se você tem um negócio, você precisa divulgar mais, precisa aparecer mais, procura a Apex, leandro.apex ou _Apex Digital. Lá tem bastante informação falando o que é o tráfego pago, tá? E para você quer aprender também, entre em contato, que por lá também nós ensinamos o que é o tráfego pago, de maneira simples e objetiva para quem quer iniciar. Mas, quando você pensa em tráfego pago, pense na sua empresa, pense na sua família, pense que isso pode mudar a vida, a sua história, tá? Porque você fica limitado, você tem uma empresa, você investe em uma empresa e você depender de indicação de clientes, meu, é muita loucura você montar uma empresa sua e depender dos clientes indicarem para outras pessoas. Isso não existe mais, tá? Então, invista, separe uma verba do faturamento e investe no marketing, no modo geral, desde social media, parte paga, mídias, tudo. Quando você começa a investir, ter esse pensamento, eu dou sempre o exemplo da Coca-Cola. Hoje é a maior rede de refrigerantes, né, do mundo. Ela investe sem... Eu não gosto. Ela não gosta, mas... Mas não dá para dizer que eles não fazem um bom marketing. Exatamente, porque eles tocam no emocional. Mas eles investem em média de 100 mil reais por dia em tráfego pago, para se manter no topo. Olha só que loucura. Tá? 100 mil? Isso foi no momento que eu pesquisei, né? A gente vê Por dia? Por dia. Na biblioteca de anúncios eu vi, tinha 4.500 anúncios ativos. Olha só que interessante. Isso é muito interessante. Nós conseguimos olhar o que um amiguinho está fazendo. Exatamente. Então, quando, de repente, é um nicho muito sofisticado, que a estratégia é diferente, a gente consegue pesquisar na biblioteca de anúncios, a gente vê o concorrente, a gente sabe se, de repente, o seu cliente está na concorrência também. Então, é bem bacana a gente fazer esse levantamento. Dá para fazer uma espionagem através do tráfego pago. Olha só que interessante. Vamos virar os espiões do tráfego pago, podemos fazer? Vamos abrir uma empresa de espionagem do tráfego pago. Acho que é um bom ramo, hein? Pode ser. A gente antigamente não ligava, eu falo antigamente, mas até outro dia a gente ligava ali, ó, pro nosso concorrente para perguntar o preço dele, para ver se ele estava vendendo, para ver como ele atendia o cliente. Agora a gente não precisa, a gente usa o tráfego pago, olha só. Estamos evoluindo. Exatamente. Não, quando a gente pesquisa na biblioteca de anúncios, eu consigo visualizar o que ele está divulgando. De repente, é um anúncio muito antigo, está lá há muito tempo, é porque está dando certo. Então, a gente vê o texto, a gente vê o criativo, a imagem que ele está utilizando também, e a gente consegue fazer um levantamento do que é bom e do que é ruim também. Agora, se tem um concorrente seu, direto, a gente pesquisa, está anunciando, a gente consegue identificar qual serviço que ele está promovendo e para onde ele está levando as pessoas. Então, com essa informação, a gente consegue fazer algo um pouco melhor do que ele faz, né? Um pouco? Acho que muito melhor. Muito obrigada, Leandro, pela sua presença. Foi um prazer mesmo a gente poder trazer aí mais clareza. Com certeza teremos você aqui muitas e muitas vezes para trazer mais informações sobre tráfego pago e também mais sobre essa influência do como isso pode estar trazendo de benefício para as pessoas e, claro, trazendo como uma influência aí, como uma nova profissão, que realmente isso vai ser uma das profissões do futuro. E eu tenho certeza, a inteligência artificial vem para multiplicar, mas sempre vai precisar do bendito do gestor. Exatamente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, concordo com essa informação da inteligência artificial, só que precisa de pessoas capacitadas para gerenciar ela também. Exato. Né? Então, estude a parte digital, estude sobre inteligência, que eu tenho certeza... Eu nem falo mais do futuro, já é um presente, amanhã, né? já está acontecendo essa transição. Então, não espere isso virar algo comum, suba no barco agora. Tá? Então, muitas pessoas têm essa possibilidade de entrar no começo. Quem entra no começo, quem chega primeiro, bebe água limpa. Ah, com certeza, tá? Com certeza. E é uma oportunidade, né? Uma grande oportunidade. E vamos fazer o nosso último oferecimento, Fitofórmula, fórmulas chinesas naturais. Bebam água. Até mais!